Vou começar, meninas. Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa maratona do Regressão em Criança. Hoje nossa terceira aula, nosso terceiro dia. Hoje a gente vai falar sobre regressão à distância, a regressão que é feita nos pais. E nós vamos começar então dando alguns recados, né? Ontem a gente fez o sorteio da Japamala. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem for chegando aí, oi, gente. Então, ontem a gente resolveu que a gente ia sortear um Japamala, que é eu que faço, né? Você sabe que o Japamala a gente usa pro Ho'oponopono. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata, faz as 108 vezes. Serve muito para limpar coisas do inconsciente também, que a gente não consegue com a regressão. A gente traz dentro do Regressão em Criança esse trabalho também. E essa Japamala é fabricada por mim. Eu comecei a fabricar porque os meus pacientes queriam comprar, era muito caro. E aí eu comecei a fabricar, tem até a medalhinha do Ho'oponopono aqui. Então, a sorteada de ontem, que marcou pessoas lá, foi a Nádia. Eu já mandei um recadinho para ela. Nádia, se tu estiver aí ao vivo, depois dá uma olhada ali no Instagram, que eu deixei um recadinho lá. Você foi a ganhadora da Japamala, tem que me passar nome, endereço, CEP, para eu poder passar, mandar essa Japamala pelo correio para você, tá bom? Gente, hoje, último dia não, terceira live. Hoje a gente vai falar sobre regressão à distância, a regressão que é feita nos pais. É algo muito importante, é algo que traz múltiplas personalidades, traz como é esse espírito e é muito legal. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pessoal que for chegando aí, sejam muito bem-vindos. Quem chegar depois na live gravada, sejam bem-vindos também. Cada um vai escutar no tempo que tem, no tempo que pode. E vamos lá. Então, regressão à distância a gente faz através de um canal, de uma ponte. A regressão à distância pode ser feita no pai, na mãe, numa madrinha, num tio, numa tia, em alguém que tem muito amor por essa criança, né? E pode ser feito numa pessoa que não é familiar. O que nós costumamos fazer aqui em Porto Alegre? Quando eu preciso fazer uma regressão à distância, e hoje eu fiz uma consulta antes de vir para a live, né? Atendi uma pessoa e a regressão ela é feita à distância quando a pessoa mora longe, quando não pode chegar, quando é uma criança que não tem algum problema e não pode deitar e não pode fazer com desenho, a gente faz à distância. E não necessariamente tem que ser no pai e numa mãe. Vamos pensar junto. Se regressão à distância, se cirurgia espiritual à distância funciona, por que regressão de vidas passadas não vai funcionar? Então, regressão de vidas passadas funciona à distância também através de uma ponte. Como é que se faz isso? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí para quem for entrando. A gente faz um relaxamento, uma elevação da frequência vibratória, claro, com manual maior, com música tocando, a criança deitada. E quando essa criança deita ali, ou a pessoa deita pela criança, desculpa, não é a criança que está deitada, né? Não me confundi aqui. Aí ela vai acessar o inconsciente dessa criança. Claro que a gente pede autorização para o mentor espiritual da criança. A gente tem um gatinho aqui me anda, é live, né, ao vivo. E a gente tem o gatinho, o Tigrão, para quem já conhece as minhas lives, sabe que ele aparece às vezes nas lives. Então, quando se faz o relaxamento, a elevação da frequência, o mentor tá ali. A gente pede a autorização para o mentor da criança. A pessoa que está deitada ali está preparada para isso. Normalmente tem mediunidade, ela sabe... ela é muito aberta, né? Normalmente a pessoa que vai deitar, a gente costuma deitar uma pessoa que tenha mais tranquilidade para acessar, para poder acessar tudo, né? E vai acessar uma, duas, três vidas da criança, vai desligar essa criança, gente, eu parei aqui, eu acho. Vai desligar essa criança e vai trazer um entendimento para os pais do quê? De padrões comportamentais que vêm sendo repetitivos, que estão sendo repetidos há várias e várias encarnações. Então, se nós somos um espírito que reencarnamos aqui, estamos criança e foi feita uma regressão à distância, vai acontecer o desligamento, que o desligamento é a melhora já da criança naquele momento, ela não está mais sintonizada naquela história do passado, e vai trazer também um entendimento para os pais do quê? De padrões comportamentais que essa criança tenha várias e várias encarnações. E esses padrões comportamentais vão fazer com que ela então entenda o que tem que educar, como é que tem que educar, como é que tem que direcionar esse espírito. Chegou meu companheiro de live, gente. Só vou tirar ele daqui, senão eu não consigo falar.
E aí aí entendendo essas múltiplas personalidades, dá para dar um direcionamento para o pai e a mãe. Para quê? Para educar. Vamos dizer que uma criança ela é muito braba, aí com o desligamento ela melhora isso, ou ela é muito tímida, com o desligamento ela melhora essa timidez. E aí o pai e a mãe vão direcionar como? Com a educação. Então as conversas que vão acontecer depois dessa regressão, esse desligamento, através de uma ponta, através do pai e da mãe, vai trazer o entendimento para esses pais e vai ajudar para que essa criança melhore, para que ela seja um espírito que veio para acertar nessa vida e não fazer tudo errado de novo, tá legal? Vamos em frente, depois eu abro para pergunta, tá, gente? Pra gente não se perder aqui. Então, mas sempre priorizar um familiar. Por que priorizar um familiar? A gente vai falar isso. Porque virão muitas informações sobre as múltiplas personalidades dessa criança. E aí alguém da família poderá estar direcionando esse espírito criança à educação necessária à sua evolução espiritual, no sentido de ajudar esse espírito, que é aquilo que eu já falei anteriormente. E tem mais, às vezes quando o pai e a mãe deitam ali, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, deita ali para fazer a regressão, ele começa a sentir o que os filhos sentem. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente o que o outro sente, fica mais fácil para entender o que está acontecendo. Aí, às vezes, eu vejo muitos pais dizendo, então é isso que ele sente. Eu lembro de um pai que veio fazer uma regressão já para um jovem, e o pai, quando fez a regressão para esse jovem, sentiu a mesma coisa que o filho sentia. Só que quando ele sentiu a mesma coisa que ele sentia, ele disse, mas quando eu era jovem, eu também sentia isso. Aí ele começou a compreender o filho, e naquele momento ele pôde agir de forma diferente com o filho. Esse filho saiu de casa depois da regressão, casou e está super feliz. Então, olha o que pode acontecer depois de uma regressão, entende? E com uma criança não é diferente, o desligamento pode começar a acontecer coisas diferentes. Eu lembro de um menino, assim, foi uma das primeiras regressões que eu fiz, ele fez a regressão, ele desligou de um fato traumático, de uma morte traumática que aconteceu na frente dele. A partir dali ele saiu do medo, da timidez e depois foi trabalhar em rede de TV, fazendo filmes, fazendo propaganda, coisa que nunca ia acontecer se ele não tivesse passado pelo processo regressivo com desenho e a mãe à distância para ele. Então, olha o que pode acontecer depois de uma regressão. Muda toda a vida da pessoa, dá 360 graus. Agora, muda a vida de uma criança desde o início, para ver o que vai acontecer lá na frente, né? Não é por nada que o nosso trabalho ele é tão, às vezes até pela espiritualidade inferior, trabalhado em cima, vem bombas em cima de mim, assim, para que não vá para frente esse trabalho. Que se for, vai ajudar muita gente. Vamos lá, vamos em frente. Para fazer uma regressão à distância para uma criança, usamos um relaxamento. Então, usamos um manual para fazer esse relaxamento e fica tocando uma música. A elevação da frequência vibratória para acessar o inconsciente através da ponte ou dos seus pais. Então, pode ser feito numa pessoa que não é da família ou pode ser feito num familiar. Já vi madrinhas deitar, já vi irmãs deitar. Gente, tá congelando aí a minha... Se tá ruim a internet, vão falando que daí eu mudo aqui e já resolvo esse problema. Não pode parar nossa live. Vamos lá. Esse trabalho deve ser feito em parceria com os pais. Por que eu falo em parceria com os pais, né? É isso aí. Temos uma para fazer. Minha irmã aí tá assistindo. Seja bem-vinda, Carol. Esse trabalho deve ser feito em parceria com os pais e ter uma continuidade. Devemos conversar com eles e explicar que observe a criança após a regressão. É muito importante para que possamos ver a melhora a qual veio buscar a terapia, né? E pode nos auxiliar como terapeutas nesse processo também. Então, depois que a gente faz uma regressão e que o pai e a mãe vão para casa, travou, né, Vilma? Mas já voltou ao normal aqui. É que hoje tá tudo diferente aqui. Vamos em frente. E depois eu conto para vocês, agora não. E aí, então, quando a gente faz esse trabalho, é importante esse trabalho de parceria. Nosso trabalho é um trabalho de parceria. Quando termina o trabalho que a gente está fazendo, quando o pai e a mãe vão para casa, lá na casa, ele tem que observar o filho no dia a dia, porque às vezes as melhores são muito sutis, parecem pequenas, só que não são. Acontece que depois que a gente faz a regressão, acontece que a criança vai tendo uma melhora tão grande, mas tão grande, que ela começa a modificar tudo na vida dela.
Uma criança que às vezes não saía para brincar, começa a sair para brincar, que não comia, começa a experimentar coisas e comer. Uma criança que não dormia, começa a dormir, começa a ter toda uma modificação ao redor. E eu volto a dizer, sempre que a gente trabalha um espírito, sempre que a gente ajuda uma criança, a gente também está ajudando todos os familiares. Nós estamos ligados por cordões energéticos. Então, quando um evolui, tem uma cordinha ligada a um. E se um subir, a cordinha vai subir do outro também. Não tem como ficar a mesma coisa na família. Então, mesmo que seja uma criança, vai ter uma evolução familiar. Mesmo que seja num outro familiar, vai ter uma evolução na criança. Não tem como continuar a mesma coisa, a mesma situação, se alguém passar por algum tratamento, se alguém fizer alguma mudança de evolução, mexe com todo o sistema familiar. E isso é importante saber. Vamos lá. Por enquanto, tudo certo? Alguém está com alguma dúvida? Podem perguntar. A observação das mudanças que ocorrem após a regressão em casa são de suma importância, pois através dos seus pais é que podemos ter a verdadeira noção das melhoras que ocorrem com a criança, principalmente nas situações de medo, em que em cada regressão costumo conversar antes para ver as melhoras que acontecem na criança e que os pais observaram. Então, cada vez que a gente receber uma criança, só um pouquinho, gente, um pouquinho mesmo, só um pouquinho. Cada vez que a gente recebe uma criança, só um pouquinho, gente. Só fazer uma coisinha aqui. Cada vez que a gente recebe uma criança e faz o trabalho com ela, que faz o trabalho com a família, quando essa criança vai embora, a gente tem a observação dos pais. Quando esses pais voltam para a reconsulta, que é feita com os pais e não com a criança, ali é importante que a gente converse com esse pai e a mãe, e veja o que teve de melhora nesse mês, nessa semana. Eu costumo fazer uma vez por semana. Claro, salvo os processos que uma pessoa mora num outro estado, num outro país. Tá, daí vocês devem ter perguntando assim, tá, Juliana, e quando uma pessoa vem de um outro país, o que eu faço para fazer a regressão? Se não vai fazer o processo à distância, procura combinar com ela dela ficar 3 a 4 dias na tua cidade e fazer todo esse processo em 3, 4 dias. Claro, tu não vai ter condições de acompanhar a melhora dela. Aí essa melhora vai ter que se acompanhar depois. Eu vou trocar aqui a minha internet para ver se melhora, gente. Melhorou? Vamos ver se melhorou. Tirei uma internet e coloquei a outra aqui. Tá. E aí a gente tem que observar. Então, quando a criança volta, a gente tem que conversar e ver como é que tá essa criança. E quem vai te trazer essa noção de como tá a criança é o pai e a mãe. Porque é eles que convivem com aquela criança no dia a dia, não você. Então, quando eles trazem, aí vocês vão decidir no tratamento. Então, é um trabalho de parceria, você vai resolver o que vai fazer, mas vai resolver muito com o pai e a mãe, né? Melhorou, né, gente? Que bom! Era a internet aqui, eu já ajeitei agora. E aí, a gente vai fazendo esse trabalho de parceria entre nós, o terapeuta, e entre os pais, no sentido da gente entender o que a gente precisa ajudar para que haja a melhora dessa criança. Aí, nas reconsultas, a gente vai decidir se vai entrar com mais um floral, se vai entrar, de repente, fazendo mais, de repente, um reiki, de repente, fazendo alguma outra terapia a mais, porque no Regressão em Criança a gente abre para isso. Claro, a gente usa como ferramenta a regressão, o tratamento de 3 consultas, 3 regressões intercaladas, mas a gente entra muitas vezes com mais alguma coisa. Eu gosto muito de entrar com florais, é algo que eu trabalho, é algo que funciona muito bem e que eu gosto de trazer porque eu sei da rapidez. Eu uso os florais. E os florais que a gente aconselha as pessoas a usar hoje dentro do Regressão em Criança são de Saint-Germain. Mas tem muitos florais, por quê? Porque ele trabalha muito na sutileza da criança. Mas tem muitos outros tipos de florais. Florais de Bach, que foram os primeiros. Tem os florais da Amazônia, que é algo nosso, né? Que é muito interessante. Então, daí vai depender muito da necessidade da criança, tu entende? E da situação do que você tá trabalhando ali. Mas é uma coisa que a gente vai resolvendo juntos, né? Tá? A observação das mudanças que ocorrem após a regressão em casa
Então, isso aí eu já li, gente. Vamos pro outro. Mas podemos, além dos desligamentos, transmitir a eles aspectos de consciência a respeito do que vimos nas regressões de vidas passadas acessadas. Normalmente as regressões em crianças são para desligamento, pois as crianças, por estarem recém-chegadas, têm muitas coisas para passar e resgatar. Então, a sua reforma íntima ocorrerá ao longo de sua trajetória de vida. Então, uma criança não vai fazer reforma íntima, não tem como a gente fazer reforma íntima numa criança, mas tem como a gente mostrar os aspectos conscienciais, os aspectos do que aconteceu lá naquela vida passada, de padrão comportamental, mostrar para os pais isso, fazer eles acessar através da regressão. Isso é importantíssimo. Quando dá para fazer nos pais, faz nos pais, porque aí os pais começam a entender muita coisa da educação daquela criança, daquele filho, daquela filha, e aí começa a entender como ajudar, como direcionar essa criança, né? E a reforma íntima, essa mudança de padrão comportamental, ou alguns padrões que ela não conseguia ali na hora, ela vai ter que mudar ali na frente, né? Não vai ser agora, vai ser lá na frente, quando ela ficar mais jovem, quando ela poder fazer a escolha dela. Mas ela já vai ter melhorado de muitas questões dessa vida. E isso é importante. Quando a gente ajuda a criança a melhorar nessa vida, a gente tem a possibilidade de dar uma oportunidade de fazer diferente nessa vida. Eu sempre brinco, o plano espiritual acho que deixou que a terapia de regressão viesse à Terra dessa forma que a gente faz, para que acontecesse uma mudança mais rápida com as pessoas e para as crianças, para que acontecesse uma mudança de verdade, desde lá do início, né? Porque é isso que a regressão vem trazendo, vai acontecendo os desligamentos e a criança vai melhorando, né? E aí vocês podem me perguntar, mas quanto tempo? Tá sem áudio? Não, mas aqui tá com áudio, gente. Vocês estão me escutando? Tem gente que diz que tá sem áudio. Alguém pode me escrever ali se tá sem áudio, por favor? Mas a princípio não. Gente, alguém tá sem áudio aí, não tá escutando? Sim, tão com áudio, tá tudo ok? Joinha, escutando? Então é só lá no nosso Amigos. É tu lá no teu aparelho, eu acho que tá acontecendo, tá bom? Ok, gente. Gratidão. Vamos lá em frente. Bem, vamos para nossa metade do trabalho. Vamos falar dos últimos sorteios que a gente vai ter, né? Então, amanhã a gente vai ter os últimos sorteios. O que eu vou trazer para vocês? Mais um livro e mais eu quero dar para vocês também uma pulseira dos 7 chakras. Então, para quem quer concorrer para a pulseira dos 7 chakras e quer concorrer ao livro A Vida Passada dos Nossos Filhos, o primeiro foi a Adri que ganhou e amanhã a gente vai sortear mais um. Vão ser os últimos sorteios. E a última live é segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Sexta-feira a gente vai ter a última live que vai ser super mega importante e vocês vão entender como é que eu comecei todo esse processo, talvez para você também começar todo esse processo de ser um terapeuta, né? E aí, então, amanhã a gente vai fazer o sorteio. Mas para fazer o sorteio, agora, vocês têm que tirar uma foto sua e colocar lá nos meus stories, hashtag eu sou Maratona Regressão em Criança. Ou Maratona Regressão em Criança. Hashtag Maratona Regressão em Criança. Ok? Vamos colocar assim? Hashtag Maratona Regressão em Criança. Mostra de novo o livro, vou mostrar. Então, é esse livro que nós vamos sortear amanhã. Meu livro, A Vidas Passadas dos Nossos Filhos, ó, bem lindão, amo ele de paixão. Foi muito bem feito pela Carla lá. Eu não tenho editora, mas a Carla trabalha comigo e foi ela que fez tudo isso aqui acontecer, junto com uma revisora. E é um livro independente, então está sendo vendido por mim e eu quero dar de presente para vocês. Mas para isso, vocês têm que tirar um print da tela meu, ou então de vocês aí assistindo, ou da tela que vocês estão assistindo, e colocar lá nos stories e marcar hashtag Maratona Regressão em Crianças. E aí, vocês estão concorrendo já ao livro e a pulseira que eu esqueci de trazer aqui, mas depois amanhã eu mostro nos stories para vocês. E aí, então, a gente vai estar sorteando mais um livro. Com certeza vai com dedicatória, vai chegar aí na tua casa pelos correios, com muito amor. Eu mando esse livro para vocês.
tá bom? É um livro do Regressão em Criança, fala sobre o trabalho, sobre a terapia do Regressão em Criança, sobre histórias reais das crianças, histórias maravilhosas aí de crianças que vieram de outros planos, de crianças autistas, com Asperger, de crianças que não conseguiam vestir roupa e tantas outras questões aí para o aprendizado de vocês, tá bom? Hashtag Regressão em Criança, tira um print da tela agora ou tira um print aí de você assistindo e coloca lá, marca lá nos stories, coloca o print lá e hashtag Maratona Regressão em Crianças, tá bom? Joia, vai ler o livro, com certeza. Quem sabe o livro é teu, tira um print da tela aí, marca, coloca lá nos stories e vamos ver quem é que vai vindo a mais para a Maratona do Regressão em Criança. Então, gente, a gente tem que dizer... que bom que eu tô com áudio, mas depois você assiste de novo. Era aí no teu aparelho, eu acho. A duração do tratamento. O tratamento que considera ideal são 3 regressões com consultas inclusas, consultas intercaladas hoje mais a gente usa. Nos mesmos dias ou não, pode ser em dias intercalados, até é melhor, porque tu vai conversar com pai, com mãe, é melhor separado, né? Faça uma consulta e normalmente se vem a criança já faça a regressão, ou então eu faço a primeira consulta e depois faço a regressão. Vai depender do quê? Do tratamento que for feito, se vai ser feito nos pais, tudo à distância, se vai ser feito na criança, se vai ser intercalado com regressões com desenho e boneco e mais regressões à distância, se vai ser feito só na criança deitada, porque pode. Lembra que eu falei ontem que o menininho falou, os adultos que deitam aqui sofrem muito, mas as crianças não? Então esse é o recado do plano espiritual para que a gente entendesse que não precisa ter medo, não precisa ter medo de regredir uma criança, que ela regride melhor que os adultos, porque eles não questionam se é verdade ou não, eles simplesmente se entregam, né? E outra na criança se houver necessidade. Fazemos mais algumas regressões, devemos lembrar que escolhemos esse pai e essa mãe, então a criança escolheu o pai e a mãe. Depois eu vou contar mais uma história que eu sempre conto para a gente entender isso. Então, a criança está no lugar certo, onde poderá resgatar com seus pais, irmãos, essa vida que seu espírito necessita. Então, nós necessitamos aquela vida. E a criança também necessita vir com aquele pai, com aquela mãe, com um pai mais amoroso, com menos amoroso, né? O que há necessidade do espírito. A duração do tratamento deverá ser conforme a melhor na criança. Então, lembra que eu falei para vocês, dentro do Regressão em Criança, a gente não coloca assim, é assim que tem que fazer. Não, a gente dá um norte, a gente ensina como fazer, a gente mostra a técnica, mas você vai ter que analisar o caso que você está trabalhando naquele momento. Porque cada caso é um caso. Tem crianças que tu vai começar achando que tu vai fazer 3 consultas e 3 regressões, tu vai fazer 4 regressões. E tem crianças que tu vai fazer 1 ou 2 regressões e vai dizer, não precisa mais, eu preciso mandar para um centro espírita, ou eu preciso fazer um reiki, eu preciso fazer um floral. Então, cada caso é um caso. Por quê? Por que a gente faz mais regressões, pelo menos 3? Quanto mais você desliga, mais você tira da sintonia, mais você faz com que a pessoa melhore. Isso para adulto, isso para criança, isso para adolescente. Mas aqui nós estamos falando em criança. E o objetivo da criança nunca é tanto a reforma íntima, é o desligamento. Então, quanto mais, por exemplo, regressões com desenho você fizer, melhor. Regressões à distância vai dar mais noção de como ajudar, como fazer evoluir essa criança, né? Como entender personalidades ou múltiplas personalidades. Vocês entenderam o que é múltiplas personalidades? Assim, ó, a gente tem várias vidas, as crianças também, são espíritos que viveram várias encarnações. Cada encarnação que você vem, você tem um jeito de ser, conforme o que tu viveu. Aquilo que tu não melhora, que não evolui, vem contigo de novo. Quando tu reencarna aqui, tu não vem com a mesma casa, com o mesmo corpo. Mas tu vem com um novo corpo, mas o espírito é o mesmo. Então as tendências que tu tem, tanto boas quanto ruins, vão reencarnar novamente contigo. Porque o objetivo de vir para a Terra não é, eu vou ter mais uma vida. Não, é eu evoluir. Eu vim aqui para evoluir. Tanto que a gente lá no período intervidas, lá no plano espiritual, a gente faz algumas combinações e diz, não, mas eu vou melhorar isso. Só que quando a gente vem aqui, tem a tal da lei do esquecimento. E a gente começa a viver tipo máquina, né? Tipo, fazendo tudo no piloto automático. Por isso, a importância de trazer para o consciente as coisas. Na regressão, a gente traz para o consciente. Então, quando você passa a fazer sempre igual a mesma coisa, você esquece de algumas coisas.
A regressão, ela traz luz para isso, para a criança, para os pais e quando é feito num adulto, para o próprio adulto. Então, mas aqui nós estamos falando de criança, então traz luz para os pais e traz luz para a criança. Quando eu entendo o que eu preciso melhorar, ou quando os pais entendem o que precisam ajudar para a criança melhorar, ali há uma mudança, então. Porque nós somos a somatória do que nós vivenciamos nessa vida e do que nós viemos vivenciando há várias e várias encarnações. Então, nós não somos só o que nós vivenciamos aqui. Nós somos isso aqui e a bagagem que a gente vem trazendo. Então, não adianta dizer, eu sou assim porque eu sou assim. Não, tu é assim porque tu já faz tempo que tu é assim, há várias encarnações. E tu tem a possibilidade de mudança quando tu tem um entendimento. Então, para que a gente faz regressão? Para ter entendimento, para ter a mudança, para ter a melhora, né? E aí a gente tem uma ética também no curso de regressão em criança, né? Só um pouquinho, gente. Importante é que todos nós lembramos que somos apenas canais, né? Mas que respondemos karmicamente por muita coisa. Então, temos responsabilidade por tudo que fazemos nessa escola chamada Terra. Principalmente se interferirmos como terapeutas. Deu um negócio, vamos voltar, né? Então, as crianças são espíritos e normalmente o papel do psicoterapeuta especializado, hoje tá difícil a coisa, né? Psicoterapeuta especializado em crianças é unir as famílias no sentido de ajudar na evolução familiar. Então, nenhum momento o terapeuta pode dar sua opinião. Ele tem que fazer o desligamento, ele tem que mostrar o que apareceu na regressão, mas ele não pode fazer com que haja briga, desunião. Eu lembro de um trabalho que eu fiz há pouco tempo, sabe? Para uma pessoa lá de São Paulo. E o que aconteceu? Ela por ela, eles iam se separar. Começou a acontecer um monte de coisa durante o processo da regressão. E em nenhum momento eu digo separa, não separa. Eu digo calma, espera a regressão terminar. Espera o tratamento terminar. Porque quando a gente vai mexendo, também mexe com muita coisa que está acontecendo ali. Mas daí, quando chegou lá no final, ela teve todo o entendimento porquê do filho, porquê que o filho era autista, porquê que eles estavam passando por aquela situação familiar, qual que era o papel do pai, o que ele tinha que mudar com aquela criança, por que ele não aceitava o filho e o que tinha por trás disso lá na outra vida, o que tinha acontecido lá atrás que ele não aceitava, quem que era ele na vida desse filho naquela vida, porque com adultos a gente não tem reconhecimento de pessoas, mas muitas vezes na regressão em criança, feita nos pais, tem sim reconhecimento de pessoas, quando há necessidade, quando o mentor olha e diz assim, não, eu vou ter que mostrar para eles, porque se eu não mostrar vai dar briga nessa família, eles vão terminar e eles não vão ir para frente. Então, normalmente eles têm, quando tem assim, precisa orientação para esse pai, essa mãe, o entendimento para esse pai e a mãe, vem sim, mostra quem eram um na vida do outro, para que haja um processo de perdão, para que haja um processo de evolução, de mais amorosidade. Mas, gente, mexe com toda a família sim, principalmente quando é um resgate kármico e tem um problema. Então, o que nos cabe como terapeutas de regressão? Sermos éticos, não estragar o que Deus uniu. Nós não estamos aqui para dar nossa opinião do que nós pensamos a respeito de um relacionamento ser certo ou errado. Talvez seja errado para mim, mas é certo para aqueles espíritos que combinaram, tiveram uma combinação do plano espiritual. Por que eles não estão se dando bem aqui? Porque provavelmente não está fácil o resgate. Mas daí, por isso que a gente entra muitas vezes no Regressão em Criança, a gente entra com Ho'oponopono, a gente entra com Reiki. Por que a gente começou a fazer isso? Porque a gente percebeu que tinha que ter coisas mais profundas, que algumas coisas são limpadas através da regressão. Só que a Japamala, o Ho'oponopono, o eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata, limpa outras coisas que não vão aparecendo. E quando a gente limpa essas outras coisas que não vão aparecendo, a gente dá a possibilidade, então, de uma mudança mais rápida. Então, entrar com floral, entrar com o reiki, entrar com evangelho no lar dentro de casa. Juliana, mas eles não são do espiritismo. Entra rezando, trazendo a Bíblia, trazendo alguma reflexão dentro de casa, trazendo mais oração para casa. Não importa a tua religião, importa que haja harmonia, a oração, a meditação,
o Evangelho no Lar, tudo isso traz harmonia para aquela família. Eu vi família se salvar fazendo o Evangelho no Lar. Eu vou repetir de novo. Eu vi família se salvar fazendo o Evangelho no Lar. Salvar a família, tirar pai de alcoolismo. Então, a importância disso, sabe? Da gente trazer outras ferramentas também, junto então, também, e não quer dizer que a terapia de regressão não vai funcionar, quer dizer que a gente vai potencializar, melhorar, fazer com que as coisas aconteçam mais rápido no processo de regressão. Afinal, nós estamos ali como terapeutas a serviço do plano espiritual, a serviço da luz, né? Para ajudar as pessoas e não para que a gente ganhe mais dinheiro. Vai arrumar outra pessoa para atender daqui a pouco, né? E libera essa pessoa para ser feliz, né? Vamos lá. Às vezes, mas também com frequência, há jovens com tendência a suicídio. Então, para quem vai atender criança, de repente vai atender um jovem ou vai atender uma criança mais adulta, assim, mais pro lado jovem, já pré-adolescente, né? E a gente tem que entender que eles têm muitas vezes tendência ao suicídio, a drogas, e através dos desligamentos podemos ajudar e ajudar conversando sobre o lugar onde vão os espíritos suicidas e dando a real noção de que a vida não termina na morte, né? Porque não termina, tudo vai com a gente, tudo continua, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E que não poderá resgatar nessa vida, pode ter uma próxima oportunidade. Às vezes a gente faz uma terapia do cagaço. O que é terapia do cagaço? É dizer, olha, se tu morrer, não vai parar esses teus pensamentos e sentimentos e tu vai parar no lugar escuro e as coisas não vão melhorar. Quando tu reencarnar, talvez tu tenha uma vida pior que essa. Então é melhor consertar essa que tá ruim do que tu tentar vir numa próxima que não vai funcionar. Então a gente tem que fazer essas conversas, né? Para que haja, então, entendimento desse adolescente para que ele tenha melhora. Vamos lá, a Cláudia está fazendo uma pergunta, tá? Qual a faixa etária de atendimento de regressão em crianças? Assim, ó, Cláudia, na verdade, a gente trabalha com crianças que começam a gente não tem faixa etária. Vamos explicar por quê. Se a criança é muito pequena e não desenha ainda, né, não pode fazer regressão com boneco, com desenho, a gente opta por fazer nos pais. Se é um bebezinho, se é uma criança um pouco menor, que não desenha ainda, né, uns 3, 4 anos, não vai saber desenhar. Mas eu vou contar uma outra história depois. E aí você opta por fazer regressão à distância, que é essa que eu tô falando. Mas se ela for maiorzinha, 5, 6 anos já souber desenhar, pode fazer com um desenho com boneco. Até que faixa etária? Não existe faixa etária. Eu vou dizer por quê. A gente tem que olhar a criança e a maturidade dessa criança. Porque às vezes tem uma criança de 11 anos que não quer desenhar, que tu vai ter que fazer deitada. Tu vai deitar ela para fazer a regressão. Às vezes tu entende regressão nela mesma, deitada. Regressão mesmo, de fechar os olhos e enxergar tudo. Não é que a outra não seja regressão, é que é como eu me expressei, né? E quando a criança ela não é muito adulta, então ela é muito criançona, aí vai pro desenho. De repente tem 11, 12 anos, mas não dá para fazer deitada, porque ela é muito infantilizada, aí tu vai pro desenho. De repente é uma criança que tem muitos problemas de saúde, ou é autista, e é um autismo bem forte, aí tu faz tudo à distância. Então, cada caso é um caso. Lembra que eu falei? Dentro do Regressão em Criança, a gente te ensina uma técnica. Como que o terapeuta vai trabalhar no consultório é dele, porque ele que vai ter que escolher conforme cada paciente, que a gente não gosta de chamar de paciente, né? Cada criança que chega. Então, é você que vai fazer essa escolha de que tipo de terapia. Você vai aprender todas, só que depois você vai escolher qual delas tu vai utilizar com aquela criança, porque cada caso vai ser um caso e você vai ter que analisar. Por isso que a gente faz essa primeira consulta e não faz já a primeira consulta e a regressão, porque a gente tem que conversar, a gente tem que analisar com os pais o que é melhor, a gente tem essa conversa para ouvir eles, para anotar tudo que eles vêm falando e principalmente para fazer os combinados e entender quem é essa criança que a gente vai atender para ajudar da melhor forma possível, né? Eu ia falar uma coisa, né? É sobre escolher, eu acho. Não sei, agora fugiu, na hora não falei, vamos lá. Tem mais uma pergunta, vamos lá. Quando a criança não aceita o tratamento. Então,
Aí tu tem a opção de fazer à distância, porque quem vai decidir o tratamento ou não é o pai e a mãe que querem fazer, né? A criança ainda não tem idade para decidir, eu quero fazer um tratamento ou não quero fazer um tratamento. Então, deixa a criança em casa, vem o pai e a mãe e vai fazer todo o tratamento à distância. Afinal, quem é responsável por essa criança é o pai e a mãe, e não a criança, né? Vai deixar a criança mandar? A criança está com problema, o pai e a mãe trouxeram ela para fazer o tratamento, né? Então, vamos fazer esse tratamento no pai e na mãe, né? À distância, e aí a criança vai ter as melhoras. Afinal, o que a gente quer fazer? Não é desligamento? Então, não precisaria da criança. Mas sempre é bom a gente trabalhar a criança também, trazer ela para dentro do consultório. Vamos lá. O que podemos entender é que realizar regressões nos pais nos dá a possibilidade de entender como ajudar a criança. Isso a gente já falou, né? Na sua evolução, ou seja, esse espírito que agora está encarnado no corpo de criança, a não cometer os mesmos erros do passado. Sempre que a gente faz regressão e desliga, a gente dá a possibilidade da criança não cometer os mesmos erros, do espírito não vir a fazer as mesmas coisas. Se suicidou, não vai suicidar. Se é uma criança que tem muitos medos, de repente não vai mais ter tantos medos. Se é uma criança que não convive bem, não consegue a fala, de repente depois de uma regressão começa a falar, a se expressar melhor. Olha a importância disso, né? Para a escolarização, para o aprendizado, para a evolução dela. Então, é isso que vai acontecer. E os pais também vão entender quem é aquela criança no passado. Eu lembro de uma mãe que foram fazer o processo de regressão, né? Na criança, gente, agora, hoje eu tô demais, né? Hoje eu tô, sei lá onde, no plano espiritual. Depois volta. Alguém tá perguntando lá, se for adolescente, pode, que não aceita, né? Se for um adolescente que vem fazer a regressão que não aceita, se for menos de 18 anos, quem é que manda? O pai e a mãe. Então, deita o pai e a mãe lá pra fazer a regressão para adolescente. Agora, se for um adolescente já de 18 anos em diante, aí tu não vai ter como fazer na criança, né? Não é mais uma criança, é ele que decide se ele quer fazer ou não, não é verdade? Então, se é uma dos 18 anos em diante, tu não vai obrigar. Mas se for uma criança e estiver passando por um processo, teu filho está passando por questão de droga ou não consegue aprender, tu não vai deitar para fazer uma regressão para ele? Vai, né? Vai querer ajudar esse espírito na questão da evolução, da melhora, né? Então dá para fazer na criança sim, no adolescente sim, tá? Mais alguma pergunta, gente? Acho que hoje eu falei, liguei o 220 e fui, né? Porque eu nem sei que horas são. 20h36, acho que eu já falei quase tudo, mas depois eu vou pincelar mais umas coisas. Então, a regressão nos pais, a gente encontra as múltiplas personalidades, né? É um manual para os pais, depois que os pais passam por 1 ou 2 sessões de regressão para os seus filhos. Normalmente eles entendem como é que é esse espírito, as várias encarnações, e conseguem dar direcionada a esse espírito. O que é o direcionar? O educar, né? Para que ele não venha fazer as mesmas coisas, né? Os pais compreendem o que a criança sente, porque eles sentiram durante a regressão o que aquela criança sente. Então, eles começam a ajudar, né? A entender, então, como é que podem ajudar, como é que podem auxiliar, sabem o que o filho sente. Então, sempre que eu me coloco no lugar do outro, fica mais fácil. Sempre que eu sinto o que o meu filho sente, fica mais fácil para entender o que está acontecendo com ele, né? A família não tá junto por um acaso. Eu gosto muito daquela história, eu já contei, mas vou contar de novo, daquele menino que era adotivo e disse que lá no plano espiritual tem um telão onde se pode escolher o nome dos pais e das mães adotivos, né? Então, uma família não tá por um acaso. A gente sabe também que uma família é uma reunião de espíritos que estão por laços de amor ou laços kármicos. A gente sempre tem muita coisa para resolver, muita coisa para resgatar aqui. Ninguém cai de paraquedas numa família, né? Não... Ah, eu prometi a mesinha, vocês estão me cobrando, tá certo. Nunca cai numa família por um acaso. Então, ali tem alguma coisa, tipo assim, se o pai não se entende com o filho, tem um resgate ali, né? Tem alguma coisa para se harmonizar. E a melhor solução não é a separação, não é se afastar, e sim ver o que está acontecendo ali, o que cada um tem que melhorar para que aquela família se harmonize, né? Para que a gente possa evoluir em conjunto, né? Para trabalhar com regressão em criança, precisa estar aberto. Tá, por que é estar aberto, né? O meu PowerPoint estava dando pro lado de cá.
Porque as crianças da nova era, elas são muito abertas, elas estão aqui por um propósito maior, que é de nos ajudar, né? Então, de nos ajudar, né? E elas estão vindo muito abertas, então elas estão dando um nó na cabeça do pai, da mãe, elas estão vindo muito diferentes, né? Elas estão vindo prontas, elas falam coisas como adultos hoje. Não é só questão da tecnologia e dele estar aberto a tudo que vem de informação, mas elas também estão abertas no chakra coronário delas. Então elas estão chegando aqui e às vezes mexendo com todo o sistema familiar. E aí então que os pais vêm buscar toda essa regressão e aí que a gente consegue ajudar. Eu não sei se vocês conseguiram entender direito o que faz a regressão à distância que é feita nos pais, mas ela traz o desligamento e ela traz as múltiplas personalidades. E o que é importante? Por que é importante mesclar a regressão com desenho e boneco com regressão à distância nos pais? Porque aí tu consegue trabalhar a criança diretamente, ter esse contato com ela, que é muito importante para o terapeuta e para o tratamento, e depois consegue trazer múltiplas personalidades para o pai e para a mãe. Então, a regressão com desenho é mais para desligar, né? Não vem múltiplas personalidades ali. E a regressão direta nos pais é para também achar as múltiplas personalidades. E aí a gente consegue entregar para o pai o livrinho do manual de instrução dos filhos, que tem gente que diz assim, meu filho não vem com manual de instrução. Vem sim, vai fazer terapia com um bom terapeuta de regressão que tu vai encontrar. Tem uma pergunta aqui. E quando os pais não compreendem ou não aceitam os avós ou familiares podem acompanhar a criança? Pois é, mas daí é uma escolha dos pais também, né? Seria uma coisa meio antiética, eu acho, a gente fazer uma regressão, de repente, uma criança sem autorização dos pais. Eu sei que muitas vezes os avós querem ajudar, né? Mas por que nasceu nessa família onde o pai e a mãe não acreditam também? Também tem um porquê, né? Então, a gente também não pode ultrapassar algumas barreiras, né? Tem coisas que a gente precisa respeitar, porque se nasceu naquela família, tem um propósito também, com aquele pai, com aquela mãe, com aquela situação familiar, né? A gente nasce onde a gente necessita. Eu lembro de uma pessoa que ela era muito certinha com as coisas, ela queria a casa toda organizada, né? E daí ela fez uma viagem, ela estava comigo e ela viu uma casa muito pobre, com muitas pessoas na casa. E a pessoa disse assim, meu Deus, eu vou ter que vir assim na próxima encarnação, porque eu quero as coisas tão organizadas, eu sou tão chato com a organização, que na próxima vida eu vou ter que vir com uma vida assim. Então, aquela vida que vem para o filho ou para a filha, para aquela situação familiar, a gente vem no lugar certo, a gente não cai de paraquedas. E aquela situação, de repente, de estruturação, vem também com um propósito. Mas uma criança que normalmente reencarna numa família e tem muita mediunidade ou tem algum problema, também vem mexer com a base estrutural da família. Vem para que se busque alguma coisa, para que se vá crescer em algum sentido como família. Então, uma família cresce muitas vezes porque deu um problema. O problema com o filho é a maneira com que a família vai buscar por que o filho tem mediunidade e acabam eles trabalhando a mediunidade deles, indo para um centro espírita, espiritualista, indo mais para a espiritualidade, que faz muita falta para todos nós ter alguma espiritualidade. Não estou falando só do espiritismo, seja qual for tua espiritualidade é importante. Dentro do Regressão em Criança, a gente traz muito essa fala da importância de comer em família, do diálogo, da gente principalmente ter tempo para os filhos, fazer uma comida que não seja processada, porque essas crianças elas têm muita sensibilidade, né? E tudo isso é muito importante para as crianças da nova era. Mas sempre que nós, terapeutas, estamos atendendo crianças e famílias, ali tem um problema. E se tem um problema, pode acreditar que talvez o problema não seja a criança, mas quando a gente entra com o tratamento e vai mais a fundo, a gente tem alguma situação familiar a ser resolvida. E quando a gente resolve um pedacinho lá com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, a gente resolve com toda a estrutura. Então, às vezes o problema nem é a criança, tu entende? Talvez a estrutura familiar lá esteja ruída, com problema, alguma coisa que não está funcionando bem, pois é uma estrutura familiar, né? E essa estrutura familiar vai respingar onde? Em quem é menor, vamos dizer assim, às vezes nos filhos, né? Então o filho não é o problema, o filho é a maneira com que a gente
possa enxergar como solucionar os problemas familiares. E isso é real. Gente, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento. Gente, hoje eu entrei com tudo, né? Não parei mais. Gente, vamos combinar então que vocês colocar lá hashtag Maratona Regressão em Criança, tira um print da tela que pode ser meu, pode ser teu aí assistindo e me marca aqui nos stories do Instagram. Isso vai fazendo com que venha mais pessoas para nossa live e que a gente consiga então passar todo esse conhecimento assim. Hoje a gente falou então sobre o trabalho do regressão em criança feito através dos pais ou através de ponte, através de um manual, um relaxamento que a gente faz, eleva a consciência com música tocando, lembrando que a sala tem que ser uma sala apropriada, uma sala que tenha uma luz mais tranquila, que tenha uma cama, uma maca. Eu uso maca, gente, não uso cama, não uso maca, porque eu acho mais confortável para a pessoa. O som não pode estar tocando no ouvido da pessoa, tem que ser meio longe a música, não pode ser uma música que leve a nenhum lugar, tem que ser uma música mais clássica, mais tranquila, mais que não te leve a pensar no Japão, na China, não sei aonde, entendeu? Uma música neutra. É importante, se você puder climatizar a tua sala, legal, principalmente aqui no sul, né? Ter um cobertorzinho para a pessoa, tá sempre com os lençóis limpos, afinal nós estamos com uma história de Covid, a gente tem que pensar nisso. Hoje está mais difícil ainda fazer a regressão deitado, porque a gente tem que usar máscara, não tem outra maneira, né, dessa forma. Então sempre buscar a higiene do local onde você está atendendo, da sala que você está atendendo, né. Então, o pessoal tá pedindo da mesinha e da cadeirinha, né? Eu falei que eu ia colocar nos stories, eu não coloquei, né? Esqueci, gente, mas eu prometo para vocês que eu termino a live e vou procurar. Provavelmente eu tenho aqui salvo no meu computador, não aqui, mas eu vou dar um jeito de passar a foto e passar a foto para vocês. É uma mesa bem altinha, ela não é muito baixinha não. As cadeirinhas são vermelho e azul, já falei para vocês que eu faço a brincadeira do Grêmio do Inter para deixar as crianças mais tranquilas comigo, né? Eu tenho canetinha, lápis de cor, giz de cera, tudo aquilo que eu falei para vocês ontem que precisa. Eu vou colocar nos stories para vocês ver, tá? Não sei se eu consigo colocar agora, eu vou tentar colocar, senão eu coloco amanhã. Se eu esquecer, me cobrem em privado. Ju, coloca lá para nós a foto. Aí eu coloco a foto para vocês, tá? E amanhã, às 20 horas, a gente tá aqui de novo para falar mais um pouquinho. Amanhã a gente vai falar... Vamos ver, eu tenho tudo aqui. Ai, meu Deus, eu não coloquei aqui o que nós vamos falar amanhã. Mas amanhã o pessoal vai colocar. Amanhã a gente vai trazer também. Se o Luan da minha equipe tá aí, sabe o que eu vou falar amanhã. Pode colocar aqui, porque agora eu não tenho aqui. Eu achei que estava anotado, não estava. Estava anotado até o terceiro, a quinta... Não, amanhã... Não tenho aqui anotado não, gente, desculpa, mas eu não anotei aqui, mas aí amanhã a gente divulga a live que vai ser amanhã, espero vocês amanhã, lembra que amanhã tem o sorteio de novo, esse sorteio eu vou deixar valendo para hoje e para amanhã, ok? E vou só mostrar para vocês o sorteio na última live, ok? Porque são duas coisas que eu tô dando para vocês, que é a pulseirinha, aquela que eu te falei dos 7 chakras, e o livro. Então, para quem quer participar do sorteio desse livro, tem que tirar um print da tela, ou então tirar um print teu, tirar uma foto tua e colocar assim, hashtag Maratona Regressão em Criança, me marcar lá nos stories, para que você esteja concorrendo, então, ao livro e à pulseira dos 7 chakras, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Hoje a live foi de menos tempo, eu não sei, eu liguei o motorzinho, fui falando e falei sem parar. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta antes da gente finalizar a live, eu estou aqui à disposição. Se não entenderam alguma coisa e quiserem perguntar, ou se eu esqueci de responder alguém. E amanhã eu espero vocês novamente. E se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar de novo. As lives vão ficar salvas
Mas, gente, obrigada a vocês. Olha só, não fica por muito tempo. Então, para quem não assistiu, assiste agora. Para quem quiser compartilhar, compartilha agora. Para quem quiser ganhar o livro, não esquece de marcar lá nos stories #regressão em criança. E vamos lá, amanhã nós temos a 4ª aula do Maratona do Regressão em Criança. Jesus, nunca dei tanta aula uma atrás da outra, mas vamos que vamos, porque assim nós aprendemos e podemos ajudar mais e mais crianças. Nosso objetivo é esse, ajudar, trazer a amorosidade, trazer a união das famílias. Esse é nosso trabalho, esse é meu grande trabalho, a minha grande missão, e é uma alegria compartilhar com você que está aí do outro lado. Um grande beijo no coração, fique com Deus e até amanhã.